Saudações a todos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, agradecendo a presença de cada um de vocês, agradecendo a Deus, ao amparo dos nossos amigos espirituais, que eles possam nos intuir, e que juntos possamos fazer um bom estudo. Hoje estamos, mais uma vez, estudando o Livro dos Médiuns. E aqui nós estamos com o original de Kardec. Estamos na segunda parte das manifestações espíritas. No primeiro capítulo, a ação dos espíritos sobre a matéria. Né? Então, aqui a segunda parte, manifestações espíritas. A ação dos espíritos sobre a matéria vai ser o tema de hoje. Então, antes da gente entrar no capítulo primeiro, né, fazendo um resumo geral do que a gente vai ler, ele inicia a exposição prática sobre como os espíritos podem produzir efeitos no mundo material. A tese central trazida por Kardec é: o espírito não age do nada. Ele usa um envoltório e agentes intermediários. Aí é que ele vai abordar perispírito e fluidos universais. Fluido cósmico, né? Lembrando que a gente vai ter um aprofundamento maior lá na obra A Gênese, né? Principalmente no capítulo 14, né? Que ele vai tratar dos fluidos. E é justamente esses agentes intermediários, como o perispíritos e os fluidos, que possibilitam a ação sobre a matéria bruta, a matéria em si, né? Por isso, os fenômenos espíritas entram na ordem das leis naturais. Não é nada sobrenatural, como ele fala aqui nesse livro mesmo, né? Que o maravilhoso, ele só é maravilhoso ou aparentemente porque não se tem uma explicação. Então, quando ele traz essas explicações através desses agentes, então deixa de ser um fenômeno sobrenatural, porque entra na ordem das leis naturais. E não no exótico, no milagroso, no inexplicável, né, no maravilhoso. Essa apresentação se conecta diretamente às disposições teóricas de O Livro dos Espíritos, sobre a natureza dos espíritos e dos envoltórios. Lembrando sempre, né? O Livro dos Espíritos é a base. E como a gente já vem falando nos nossos estudos, a gente não pode estudar essas obras separadas, né? A gente precisa fazer uma conexão com as outras obras fundamentais. Bem, a gente está no segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, então, lógico que a nossa referência sempre vai ser o Livro dos Espíritos. Mas o desenvolvimento experimental vem no Livro dos Médiuns. E aqui a gente já está entrando na segunda parte, mas a gente está no primeiro capítulo. Então, ele vai trazer também os primeiros elementos aqui para ir estudar cada fenômeno e depois a própria mediunidade, né? E o desenvolvimento, digamos assim, já mais trabalhado, mais bem explicado, mais complexo, ele vai trazer na obra A Gênese, como já mencionei no capítulo 14, né? Então, capítulo primeiro, ação dos espíritos sobre a matéria. Lembrando que a gente vai começar no item 52 e nós vamos até o 59, né? Até o 59. Posta de lado a opinião materialista, já que a razão e os fatos a condenam, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos. Reduzida assim à sua expressão mais simples, a questão se torna muito menos complicada. Caberia, antes de tudo, perguntar por que seres inteligentes,
que, de certa maneira, vivem no nosso meio, embora invisíveis por natureza, não poderiam atestar sua presença de um modo ou de outro. Diz a simples razão que isto nada tem de impossível, o que já é alguma coisa. Além do mais, essa crença tem a seu favor a adesão de todos os povos, pois a encontramos em toda parte e em todas as épocas. Ora, uma intuição não poderia generalizar-se tanto, nem sobreviver ao tempo, se não se apoiasse em alguma coisa. Ela é ainda sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e pelos pais da Igreja, tendo sido preciso o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la entre as crenças supersticiosas. Se estivermos em erro, aquelas autoridades igualmente estarão erradas. Ou seja, né, se o Espiritismo, que pelo próprio nome, né, já está falando de espírito, na crença do espírito, então a própria igreja e os próprios livros sagrados estão errados, porque eles admitem. Mas hoje ainda temos muitas pessoas materialistas, né? Mas tudo isso não passa de considerações de ordem moral. Uma causa tem contribuído de modo especial para fortalecer a dúvida, numa época tão positiva como a nossa, em que as criaturas fazem questão de se inteirar de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de todas as coisas. Essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais eles podem manifestar-se. Conquistado esse conhecimento, as manifestações nada mais apresentam de extraordinário e entram na ordem dos fatos naturais. Pois é, né? O Kardec deu a resposta aqui, por que que as pessoas são materialistas, né? Então, que nem no caso desse cientista, qual é o problema dele? O problema dele é que ele está olhando para a coisa por um ângulo só, né? Qual que é? A ferramenta que ele tem, qual que é? A ciência. Que ciência? A ciência materialista. Como essa ciência não se ocupa, né, de fluidos, não vai se ocupar desses fenômenos, e caso ele se ocupasse, ele teria que usar outra ferramenta, né, para analisar esses fenômenos. Uma coisa que ele não fez e não vai fazer. Agora, veja bem, né, quando o Kardec fala numa época tão positiva, né, tão positiva no sentido, né, que a gente dá no século XIX, ou seja, numa época em que as pessoas, ele descreve aqui, né, fazem questão de se inteirar de tudo, né, de fazer essa busca pelas respostas, positivo nesse sentido, né, de realmente procurar esclarecimento. Né? Então, a ignorância da natureza dos espíritos e do meio pelos quais eles podem manifestar-se, né, é a causa, né, dessa contribuição para o materialismo, né, para a não crença. Né? Aqui, na verdade, a gente tem uma situação totalmente oposta. Na época de Kardec, a universidade não era materialista, era espiritualista. E a academia de hoje, se você fala em espírito, você é colocado à margem da academia. A academia é totalmente materialista. Pois é, e mesmo no tempo de Kardec, com todo esse florescimento desses conhecimentos, dessas buscas que os próprios acadêmicos faziam, né? Porque se estudava o homem como uma alma encarnada. O problema no tempo de Kardec é que isso durou pouco tempo. E também foi graças à própria ascensão do Napoleão III, né? Porque ele, para poder ter um reinado mais tranquilo, ele teve que fazer alguns acordos.
eu vou usar uma palavra que é mais da nossa atualidade, quando a gente vê, né, dentro de um governo, partidos fazendo, né, acordos, né, por isso que eu me referi a acordo. Mas, ou seja, ele também tinha que ter seus aliados. E a igreja, ele teve que abrir uma exceção grande para a igreja. E a exceção que ele abriu foi dar todo o aval para que a igreja assumisse a educação, né? E quando os jesuítas assumem as universidades, acabou o ensino laico. Então, acabou esse negócio de ficar estudando o espírito, né? E aí isso começa a ter uma decadência. E Kardec também começa a ser perseguido. Perdão, Kardec não, porque, né, ainda estavam, né, isso ainda estava em processo ali, essa coisa do espiritismo, né? Ainda nem estava florescendo, ainda não estava nem começando a codificação. Então, não é Kardec. Ainda é Rivaio, né? Que Rivaio também tinha escolas. E o ensino nessas escolas eram, é, de Rivaio, era um ensino laico, né? Um ensino com uma abertura maior, o que acabou quando os jesuítas passaram a tomar conta do ensino naquele período ali. Então, quando entra essa nova fase, né, do governo, do reinado, né, na verdade, de Napoleão III, e aí as coisas começam a mudar de figura. Item 53. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna, à primeira vista, incompreensível o fenômeno das manifestações. Como estas não podem ocorrer sem a ação do espírito sobre a matéria, os que julgam que o espírito implica a ideia de ausência completa de tudo que seja matéria perguntam, com certa aparência de razão, como ele pode agir materialmente. Ora, aí está o erro, pois o espírito não é uma abstração, mas um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana. E, de fato, quando nos desaparece, é sob essa forma que o reconhecemos. Né? Então, o Kardec está trazendo exatamente essa abstração que se fazia. Né? Ah, então, se o espírito não é nada, como é que ele vai agir sobre a matéria? Fala, não. O espírito não é uma abstração. É um ser definido, limitado e circunscrito. E ele fala aqui, o espírito encarnado no corpo constitui a alma. Lembra que a gente estuda isso lá no Livro dos Espíritos, lá na introdução, né? Introdução ao estudo da doutrina espírita, onde ele vai falar espírito e alma. Qual é a diferença, né? Espírito e alma é a mesma coisa. Utilizamos o nome espírito para quando o espírito está desencarnado, e alma quando o espírito está encarnado. Então ele coloca aqui: o espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa, por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana. Todos nos dizem, todos quem? No caso aqui, os espíritos que se comunicaram, né, com Kardec, quando ele vai ver os fenômenos, e ele até relata, né, que o próprio fenômeno foi quem falou quem que eram, né? Que eram homens que já tinham vivido na Terra. Então, todos esses espíritos relatam que eles conservam essa forma humana. E, de fato, quando nos aparece, é sob essa forma que reconhecemos. E aqui, como é que isso se dá? Né? Como é que o espírito ainda permanece? Aqui ele já está falando de perispírito.
Mas agora a gente segue o texto e vai ficando completo o entendimento. Se os observarmos atentamente, está falando dos espíritos, no instante em que acabam de deixar a vida, veremos que eles se encontram em estado de perturbação e que tudo é confuso à sua volta. Ele está relatando exatamente o que ele fez nessas reuniões mediúnicas, né? Veem o próprio corpo perfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte. Por outro lado, se reconhecem e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence e não compreendem como podem estar separados dele. Continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer, e essa visão produz em alguns, durante certo tempo, singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram para se convencerem da realidade. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se torna para eles uma veste imprestável, de que se despiram e da qual não guardam saudade. Sentem-se mais leves e como que aliviados de um fardo. Não sofrem mais as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se e transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonho, quando vivos. Entretanto, apesar da falta do corpo, constatam suas personalidades. Têm uma forma, mas que não os importuna nem os embaraça. Têm, finalmente, a consciência do seu eu e de sua individualidade. Que devemos concluir daí? Que a alma não deixa tudo no túmulo, que leva consigo alguma coisa. Tem uma nota de rodapé de Kardec, quando ele vai falar sobre a gente ter feito, né, tantas vezes em sonho o quê? Né? Elevar-se e transpor no espaço. Aí aqui ele coloca uma nota de rodapé, que ele fala, quem quiser se reportar a tudo o que dissemos em um livro dos Espíritos sobre o sonho e o estado do espírito durante o sono, questões 400 a 418, compreenderá que esse sonho, que quase toda a gente tem, em que nos vemos transportados através do espaço e como que voando, são as recordações do que o nosso espírito experimenta quando, durante o sono, deixa momentaneamente o corpo material, levando consigo apenas o corpo fluídico, aquele que conservará depois da morte. Esses sonhos podem, pois, nos dar uma ideia do estado do espírito, quando se houver desembaraçado dos entraves que retêm ao sono. Como a gente já tem um pouco de conhecimento de toda a obra de Kardec, você vai ver no o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, na segunda parte, no primeiro capítulo, o passamento. Lá você tem uma descrição completa, né, sobre essa passagem que o espírito ele atravessa, né, na hora do desencarne. Todos sentem uma perturbação nesse momento e vai depender muito da condição desse espírito, condição intelecto-moral desse espírito, né, de compreensão das coisas espirituais que esse espírito tem. Quanto maior essa compreensão, menor a perturbação. Uns recuperam as suas memórias com mais rapidez, outros demoram um pouco mais. Então, a condição ela é bem individual, né? Mas é como ele está relatando aqui, né? 54. Numerosas observações e fatos irrecusáveis de que mais tarde falaremos levaram-nos à conclusão de que há no homem três componentes. Primeiro componente, a alma, ou espírito, princípio inteligente, no qual reside o senso moral. Segundo componente, o corpo, envoltório material e grosseiro,
que reveste temporariamente a alma para o cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro componente, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Então, aqui isso daqui fica bem, né, detalhado. A alma, ou espírito, o corpo material e o perispírito. O perispírito é a ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro daquele que a alma abandona, o corpo físico, né? O outro se desliga do corpo e acompanha a alma, que, assim, fica sempre com um envoltório. Este último, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido apoderar-nos dele e submetê-lo à análise. Então, primeiro, o corpo físico, né? A morte, né? Quando a morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do corpo físico, né? Do envoltório grosseiro. O outro, no caso, o espírito, né? Se desliga do corpo e acompanha. Perdão, o outro aqui é o perispírito, né? Se desliga do corpo e acompanha a alma, e fica sempre com o envoltório. Este segundo envoltório da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos melhor, para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor, que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos, por considerar apenas o elemento material ponderável na apreciação dos fatos. A medicina se priva de uma causa incessante de ação. Aqui a gente colocou aqui essa nota, né? O desenvolvimento da psicoterapêutica e, mais recentemente, da medicina psicossomática confirma o acerto de Kardec nessa observação. Porque o que a gente costuma falar, não é? Até pelos estudos que a gente faz dentro do Livro dos Espíritos, quando a gente vai estudar, né, os elementos gerais do universo, Deus, Espírito e matéria. O que é o Espírito? O Espírito é um princípio inteligente. Existiria o mundo espiritual se não existisse o material? A pergunta de Kardec. E eles falam, a resposta que ele obtém é: o material só existe porque existe o espiritual. Então, toda a matéria, ela está em estado de princípio inteligente. É o princípio inteligente que vai formar a matéria. Aliás, perdão, é o fluido, né? É o fluido universal. Mas a inteligência, o espírito, ele vai fazer o desenvolvimento da matéria. Então, ou seja, toda a matéria é, é derivada do fluido cósmico universal. É uma densificação desse fluido. Com o corpo humano não é diferente, né? O corpo humano, que também é matéria, o espírito, nesse caso, uma individualidade, é o princípio inteligente dessa matéria. Fala, Fernando. Nesse parágrafo, este segundo envoltório da alma, eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que ele remete à questão do livro dos Espíritos sobre a sensação dos espíritos, que era interessante a gente fazer.
o vínculo. É a pergunta 257, não é? Ensaio geral sobre as sensações dos espíritos. Aham. Ali, o Kardec ele vai fazer um estudo aprofundado, né, sobre essas sensações. Ou seja, é bem extenso, né? Quando eu estava aqui me referindo, né, que toda matéria só existe por causa do princípio espiritual, por causa do fluido, a matéria é só uma derivação desse fluido, uma densificação. Ou seja, o que são as doenças? O que são os fenômenos fisiológicos e patológicos? É um reflexo, aí já é um reflexo do campo criado, né, pelo espírito, que vai afetar o perispírito, que vai somatizar no corpo físico. A explicação mais lógica que o espiritismo dá, né? Agora, já existem estudos e observações, né, que a medicina hoje, você vê a história do efeito placebo, né? Outros estudos que fazem com orações, né? Pessoas que têm uma fé, uma crença, né? O quadro, né? O quadro é totalmente diferente, né? E aqui, nesse capítulo, eu diria que o Kardec ele está trazendo assim conceitos bem básicos, né, para a gente ir pegando o fio da meada, porque ele vai esquentar. Aqui ele só está preparando a gente, né? Porque aí ele vai começar a falar dos fenômenos. E para ele falar desses fenômenos, ele precisa que a gente entenda os fluidos, que a gente entenda perispírito, né? Lembrando, né, mais uma vez, como você falou, da sensação dos espíritos, lembrando que lá na questão 257 do Livro dos Espíritos, é isso aqui que você falou, né? Ensaio teórico Exatamente. sobre a sensação dos espíritos, né? 257. Não é o nosso foco de estudo hoje, mas fica aqui, né, essa observação trazida pelo Fernando, para que todos possam ler. E aqui a gente vai entender, né? Porque muita gente pergunta, mas o espírito sente dor? Como é que ele sente dor se ele não tem mais o corpo físico, né? Então, a gente precisa fazer um estudo um pouquinho mais profundo. E no Livro dos Espíritos também tem a base sobre perispírito também, né? Ele vai falar sobre perispírito. Só que quando você procura sobre perispírito no Livro dos Espíritos, tem pouca coisa lá, tem um conceito básico só. Mas você vai aprofundar isso no livro A Gênese. A Gênese você vai aprofundar o conceito de perispírito, conceito de fluido universal. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi revelada apenas pelos espíritos, já que resulta de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por ora, e para não antecipar fatos que teremos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, seja durante a sua união com o corpo, seja depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada de seu perispírito. Então, aqui eu grifei justamente para chamar a atenção que todo espírito, né, sempre está ligada a um envoltório, que é o perispírito. Então, seja de qual ordem o espírito esteja, mesmo que já seja um espírito puro, ele ainda tem um envoltório. Lógico que cada vez mais sutil, a ponto de confundir-se com o próprio espírito. Aí daí vem uma conclusão que eu cheguei, né?
todos os espíritos têm que ter o perispírito, porque todos são criados em algum momento. Então, eles são relativos. Nós, né? Eu também sou um. Nós somos relativos. E o único espírito que não tem perispírito é Deus, porque ele é absoluto, né? Então, aí é que está aquela coisa, né? Então, é muito mais correto quando a gente pergunta para as pessoas o que é Deus. Ah, é uma energia, né? Não, energia é matéria, né? Deus é imaterial. Então, Deus não é energia, Deus é espírito. Esse espírito, né, com todos os atributos que uma divindade tem. E, por ser absoluto, ele não tem perispírito. Mas todos os espíritos têm um envoltório que nós chamamos de perispírito. 55. Disseram que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, ao qual não se poderia atribuir forma determinada. Eu coloquei aqui uma setinha aqui, Livro dos Espíritos 88, né? Porque no Livro dos Espíritos ele faz essa pergunta: forma e ubiguidade dos espíritos. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem cor? Para vós ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Então, aqui ele já tinha respondido já feito essa pergunta, né? E aqui por isso que ele faz essa afirmação. Disseram, quem que disse, né? Os espíritos superiores, lá no livro dos espíritos. Disseram que o espírito é uma chama. Mas, qualquer que. Tá, mas aqui é só para completar, né? Daqui ficou bem compreendido, né? Ao qual. Deixa eu ler de novo. Disseram que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, com um princípio intelectual e moral, ao qual não se poderia atribuir forma determinada. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito sempre está revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. É o que a gente comentou antes, né, na verdade, né? Que todo espírito tem um perispírito. Para nós, portanto, a ideia de forma é inseparável da ideia de espírito, de sorte que não podemos conceber uma sem conceber a outra. Desse modo, o perispírito faz parte integrante do espírito, assim como o corpo faz parte integrante do homem. Mas o perispírito, considerado isoladamente, não é o espírito. Da mesma forma que, sozinho, o corpo não constitui o homem, já que o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo representa para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. O Kardec está se dando o trabalho aqui de deixar bem claro, né, cada coisa no seu lugar, na verdade. Então, quando ele faz a divisão dos componentes, quando ele coloca corpo físico, material, né, o perispírito, o espírito, ele está deixando bem claro o que cada componente desse seja, né? E o que ele está colocando aqui no item 55 é que o perispírito não é o espírito, é um agente do espírito. E quem pensa não é o perispírito, né? Ele é apenas um agente, é um veículo de manifestação. E quando encarnado, é o elo que prende o espírito ao corpo, né? Então, quando ele coloca aqui, né, ele é para o espírito o que o corpo representa para o homem, agente ou instrumento de sua ação. É um apêndice do espírito, né? E aqui ele vai começar a falar já, ó, 56.
A forma do perispírito é a forma humana. E quando nos aparece, geralmente é com a que revestia o espírito na condição de encarnado. De acordo com isso, seria de se esperar que o perispírito, uma vez separado de todas as partes do corpo, mantivesse o modelo deste corpo. Entretanto, não parece que seja assim. Com pequenas diferenças quanto às particularidades, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos, à exceção das modificações orgânicas exigidas pelo meio no qual o ser é chamado a viver, pelo menos é o que dizem os espíritos. Essa é também a forma de todos os espíritos não encarnados, que só tem o perispírito. Então, a forma, né, é a forma humana. Inclusive, a forma de todos os espíritos, que só tem o perispírito. A forma com que, em todos os tempos, se representaram os anjos ou espíritos puros. Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução a que pertence. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Porque, por mais que ela seja matéria ainda, ela é uma matéria quintessenciada, né? Ela é, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, de modo que a forma que toma, embora decalcada na do corpo, não é absoluta. Modela-se à vontade do espírito que pode lhe dar a aparência que bem entender, ao passo que o envoltório sólido lhe oferece insuperável resistência. Você não pode moldar o corpo físico, não é só nascendo de novo, né? Mas o perispírito, sim. Tanto é que nós temos narrativas de espíritos que assumem formas não humanas, né? Eles podem assumir a forma de bestas, né? De animais, pelo pensamento, né? Ele pode É, tomar outra forma. reflexo da sua condição moral, que se imprime automaticamente. E Esse reflexo, então, tem aqueles ao- espíritos malfazejos também que querem assustar, né? eles têm aquela imagem dentro, construída dentro deles e eles projetam em si, né? Tem espíritos, por exemplo, que quando eles querem assustar, se eles sabem que você tem medo, por exemplo, do demônio, eles podem vir exatamente transvestido assim, né? Usar o pensamento para se transformar, porque sabe que isso vai te meter medo, né? Livre desse Eu obstáculo, acho que que o... aqui tem, Pode falar. a- aqui, aqui eu acho que tem outra coisa. Mesmo os espíritos reencarnados da Terra, do nosso planeta, o corpo físico é o mesmo para todos, mas o perispírito é ligeiramente diferente de um para o outro, de acordo com o seu grau moral. Sim, Não, muitas vezes a pessoa é belíssima por fora, fisicamente, e por dentro ela não é bela. não, mas ele está falando de perispírito, né? Não, não entendi, então, o que que o Fernando quis dizer. O corpo físico é semelhante em todos os seres reencarnados nesse planeta, mas o perispírito de cada um não é igual para todos. Vai depender da sua evolução moral. Tá certo. É. Não, não, aí faz sentido o que você falou, Nilson, Sim, porque né? Aquela tu história do reflete muito, quem vê cara não vê coração, né? e tu reflete, né? Tu tá o exterior ali bonito, mas isso a gente só pode observar no mundo espiritual.
Cada um de nós realmente, concordo com o Fernando, tem o seu próprio perispírito, mas ele só vai se revelar quando estivermos no plano espiritual, né? Mas você sabe que quando a gente vai estudar fluidos, por exemplo, né? Ah, É, e, aliás, o estudo dos fluidos vai levar também a gente a fazer várias reflexões. Por exemplo, o que eu estou querendo falar com o fluidos é justamente sobre essa percepção que a gente tem das pessoas de ver, como a gente diz, né, entre aspas, de ver a alma da pessoa, né? é a psicosfera que ela possui, né? Aí, É aquele campo vibratório de cada um de nós. então, às vezes, nem Aí precisa sim. estar desencarnado para perceber. Ó, vou mudar aquele ditado, né? De vez de falar quem vê cara não vê coração, quem vê cara não vê perispírito, né? Mas quando eu falo de fluido, por exemplo, é a questão da antipatia e da simpatia, por causa dos fluidos. Isso vai Ah, ser usado, inclusive, por Kardec para fazer o comentário daquela passagem de amai os inimigos. Ele vai justificar, né? Ele vai falar, olha, quando Jesus falou isso, ele não quer que a gente ame ele não quer dizer que é para você amar o inimigo do mesmo jeito que você ama o inimigo, ou que você o ama o amigo. amigo, por conta, inclusive, dos fluidos, né? Aí ele vai É, se referir justamente a isso, né? O isso que ele mesmo. está falando é para que você não devolva, né, na mesma Na mesma intensidade, vibração. você se Hum, alinha com ele naquela é, vibração, né? isso, Mas fluido, as vibrações, né? isso. É. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma. Numa palavra, presta-se a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que atua sobre ele. É graças a essa propriedade do seu envoltório fluídico que o espírito pode fazer-se reconhecer, quando necessário, tomando a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com defeitos corpóreos que possam servir de sinais para o reconhecer. Como se vê, os espíritos são seres semelhantes a nós, constituindo ao nosso redor toda uma população invisível no estado normal. Dizemos no estado normal, porque, conforme veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Ele está falando aqui do perispírito, né? 57. Voltemos à natureza do perispírito, porque é essencial a explicação que vamos dar. Dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, e isso resulta dos casos de aparições tangíveis, sobre os quais voltaríamos a falar. Como eu falei, ele está fazendo aqui só, né, umas explicações breves para a gente, né, conceituando e fazendo umas explicações básicas, porque esses fenômenos a gente vai explorar nos outros capítulos. Sob a influência de certos médiums, tem-se visto aparecerem mãos com todas as propriedades de mão vivas, que, como estas, são dotadas de calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e, de repente, se dissipam como uma sombra. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias no instrumento, prova que elas são a parte visível de um ser inteligente e invisível. A tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão, em suma, que causam os sentidos, pois se verificou que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, ou acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Sua desaparição instantânea comprova, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias
que podem passar alternativamente do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Então, aqui, quando ele fala influência de certos médios, são os médios de efeitos físicos. Mas ele está no primeiro capítulo da segunda parte. Ele vai depois explicar os vários tipos de mediunidade, né? Então, ele só coloca aqui, né? A influência de certos médios. Então, a gente já adianta aqui que são médios de efeito físico. E essas mãos, quando elas se tornam vivas, tem vários e vários casos, né? É interessante, né? Que ele coloca aqui que a tangibilidade, né? Revelam, né? Temperatura, a impressão, né? A, ou seja, dá todas as características, né? De uma mão de uma pessoa encarnada. O que eu acho interessante é que quando ele coloca aqui, cadê? Elas são a parte visível de um ser inteligente invisível. Então, quando a gente vê uma mão tocando piano, na verdade ali está, né, um ser inteiro. Agora, a única coisa que se tornou visível foi a mão ou uma parte do corpo, né, por conta do fenômeno que é produzido através de um médium de efeito físico. O Kardec não vai usar essa palavra, né, mas a gente vai chamar isso de ectoplasma. E, na verdade, esse termo foi criado pelo fisiologista francês Charles Richer, que inclusive foi prêmio Nobel de Medicina em 1913. Charles Richer utilizou no início do século XX esse termo para designar uma suposta substância semifísica de aparência vaporosa ou filamentosa que se manifestaria fora do corpo de médiuns durante fenômenos de tangibilidade, fenômenos, enfim, né, de materialização. Então, resumindo, o ectoplasma é um conceito da pesquisa metapsíquica e não da codificação espírita. Isso foi introduzido por Charles Richer para explicar essas manifestações de efeitos extraordinários atribuídos ao médium. O que Kardec usa na codificação é o termo fluido perispiritual. Então, quando a gente muitas vezes se refere a ectoplasma, é bom a gente saber que Kardec não utilizou esse termo, embora ambos os termos nos arremetam à mesma ideia, né, e o Kardec coloca isso como um fluido perispiritual. 58. A natureza íntima do espírito, propriamente dito, isto é, do ser pensante, né, porque quem pensa é o espírito, não o perispírito, né, nos é inteiramente desconhecida. Ele se nos revela pelos seus atos, e esses atos não podem impressionar os nossos sentidos, a não ser por um intermediário material. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Depois serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Então, aqui é interessante que ele vai trazer mais um elemento, né? E quando ele fala que o espírito precisa de matéria para atuar sobre a matéria, a gente deve lembrar que isso é feito sempre através do perispírito. A conexão com o médium é perispírito a perispírito. Então, por isso que muitas vezes as comunicações elas vão depender muito, né, de uma harmonização entre perispírito e perispírito do médium.
porque aí a gente vai estudar outro tipo de fluido, né? Que é o fluido perispiritual. Mas aqui ele traz um segundo elemento que é o fluido universal, né? Porque no efeito físico, um fenômeno de efeito físico, como levantar uma mesa, por exemplo, ele vai precisar de um médio de efeito físico, mas ele também precisa do fluido universal, né, para, como ele coloca aqui, efeitos por meio da dilatação, compressão, propulsão e vibrações. Considerada dessa maneira, facilmente se concebe a ação dos espíritos sobre a matéria. Compreende-se, desde então, que todos os efeitos que daí resultam pertencem à ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhoso. Só pareceram sobrenaturais porque sua causa era desconhecida. Conhecida esta, desaparece o maravilhoso e essa causa se encontra inteiramente nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma nova ordem de fatos que uma nova lei vem explicar, e dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará, como ninguém se admira hoje, de se corresponder com outra pessoa a grande distância em alguns minutos por meio da eletricidade. É uma pena, né, que depois de Kardec, o espiritismo ele acabou virando uma pseudociência e foi perdendo a sua credibilidade, né? Não é mais olhada como uma ciência experimental. 59. Talvez alguém pergunte como pode o espírito, com o auxílio da matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas, etc. Certamente não será um homem de ciência que fará semelhante objeção, visto que, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos esses exemplos análogos sob a vista? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus mais possantes motores? Quando vemos o ar derrubar edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes, por que estranhar que o espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa? Sobretudo, quando se sabe que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido. Não vai muito longe, né? A gente vê, a gente vê esses macacos hidráulicos, né? A gente vê braço de empilhadeira levantando 2, 3 toneladas, né? Mas aí aquela coisa do materialista, né? Ele precisa algo que fira os sentidos dele, né? Aqui, chegamos então ao final de mais um estudo do Livro dos Médiuns, lembrando que o próximo capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 2, Manifestações Físicas e as Mesas Girantes. Então eu conto com a presença de vocês e até lá. Um beijo no coração de todos, um bom descanso.